Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Tribunal Superior do Trabalho quer garantir que os créditos devidos ao trabalhador cheguem o mais rápido possível ao seu bolso. Várias orientações estão sendo criadas para isso e um esforço concentrado vai acontecer na segunda Semana Nacional da Execução. Para falar do assunto, está conosco o juiz do trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro, de Florianópolis, que responde pela função de gestor regional da execução junto ao TRT catarinense. Luiz Carlos Alberto, é uma satisfação tê-lo mais uma vez conosco aqui no programa, dessa vez para falar sobre um tema tão importante que é esse de dar efetividade à fase da execução, que é justamente o que mais a demanda maior hoje que se apresenta no Brasil, não só na Justiça do Trabalho, mas no Judiciário como um todo. Bom, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, que esteve recentemente no nosso estado em função correcional, ele exortou os juízes trabalhistas a se entregarem a essa causa de efetivar as execuções. Ele sugere, inclusive, que se tome como rotina nas varas a realização de audiências de conciliação na execução. Na sua opinião, essa prática ela está bem disseminada já na primeira instância, entre os juízes de primeira instância, ou ainda ela precisa muito de um grande estímulo? Na verdade, é uma atividade que nós já vemos praticando, os juízes de primeiro grau, tanto em Santa Catarina como em outros estados do Brasil, a realização de audiências já com o processo julgado. Então, quer dizer, há uma dívida já praticamente se sabe quanto é, ou ainda está se fazendo o cálculo de quanto é, mas se chega à conclusão que é importante buscar solução o mais rápido possível. E a conciliação é a melhor forma, porque ela, na verdade, acelera esse processo. Os juízes do trabalho têm, portanto, realizado essas audiências dentro de um possível, né? E há uma necessidade também de estimular as partes, os advogados, a esta prática de tentar buscar a solução do acordo, do processo via acordo, mesmo depois da sentença. O senhor poderia falar um pouco sobre as taxas de efetividade na cobrança dos créditos dos trabalhadores, claro, aqui especialmente em Santa Catarina e a média nacional, até porque o próprio presidente do TST, ministro Dallazen, tem tornado público esses números no sentido de alertar, inclusive, para a importância de se dar um destaque maior para essa fase, que é a fase da execução. Sim. A estatística, basicamente, sem fazer muitos detalhes a respeito, seria mais ou menos o seguinte: a cada 10 processos que iniciam na Justiça do Trabalho e que o trabalhador tem créditos a receber, tem razão em alguma coisa que ele pediu, normalmente 6 desses 10 processos demoram mais do que o esperado. Ou seja, a execução, a solução dele, a entrega do que aquele trabalhador tem direito a receber, demora um tempo que se considera inadequado. E aí se fala em uma taxa de congestionamento desse processo, ou seja, em vez de simplesmente pagar o que é devido, se fazer aquilo que a decisão judicial determina, o empregador acaba demorando e a justiça tendo que localizar esse devedor e ir atrás de bens dele para que isso seja resolvido. Bem, a campanha institucional que está sendo levada a efeito nessa fase pré-semana da execução fala de um peso que não é necessário de ser carregado pelas partes, que é a questão da dívida ou do crédito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do peso em relação a quem tem para receber e do peso também de quem deve. Claro. A demora para quem tem o crédito é uma demora, primeiro, inesperada, porque o trabalhador, quando entra com o processo, imagina: bom, eu vou ter uma audiência, vou explicar para o juiz aquilo que é o direito que eu tenho, vou trazer as provas que eu possuo, o juiz vai me dizer que eu tenho razão quando isso acontece, e aí fica aquela dúvida: bom, mas quando é que eu efetivamente vou receber aquilo que o juiz disse que eu tenho direito? E aí fica esse vácuo, essa lacuna da solução, não é? Então, quer dizer, para o credor, para o trabalhador que tem o crédito, é muito, muito negativo isso. E para o devedor, para a empresa que deve, para o empregador que eventualmente descumpriu alguma obrigação, fica o problema da dívida, que se torna daqui a pouco tão grande a ponto de inviabilizar a própria empresa, o seu funcionamento, a manutenção dos postos de trabalho, a realização das atividades que ela se propôs a desempenhar, porque a dívida vai acabar num determinado momento sendo exigida.
e essa exigência pode comprometer a própria vida da empresa. Mas a questão dos acréscimos, o senhor não acha que ainda a legislação que se coloca aí ainda é até certo ponto benevolente em relação aos devedores e por isso também tem se constituído num fator de represamento desses pagamentos e dessas altas taxas de inadimplência? Na verdade, o problema, entre outros, né, é este ponto. Né? A legislação ela não carrega na dívida juros e multa, por exemplo, como acontece com a dívida tributária, como a dívida previdenciária. Não é? Então, quer dizer, não há multa, até hoje não se estabeleceu uma multa pelo não cumprimento da decisão. Há um projeto tramitando no Congresso para isso, então, quer dizer, se o devedor não pagar voluntariamente, ele vai ter que pagar com 10% a mais, é o que se propõe, provavelmente seja aprovado em breve. Não é? E os juros são juros extremamente baixos, se a gente imaginar, por exemplo, uma taxa Selic, não é? que remunera as dívidas tributárias. Então, se fosse utilizado um outro percentual, isso seria um fator que talvez estimularia o pagamento imediato. Mas existe também uma certa cultura do empurrar com a barriga. Né? Isso também é típico, infelizmente, de uma certa parcela, né? Não vou dizer que é a maioria, mas é uma parte significativa aí dos devedores que acaba empurrando dívidas com a barriga. Não só dívidas trabalhistas, né? Dívidas em geral. O senhor falou de um tempo para se efetivar as cobranças, mas há, na verdade, muitos processos que nunca se consegue cobrar. Na verdade, nós temos processos aí há 10 anos ou mais, em que se tenta localizar o devedor ou os bens do devedor, só que ele desaparece do mapa ou some com seus bens, ou coloca os bens em nome de outras pessoas, de modo que fica difícil localizar algo que seja possível de penhorar, né? de retirar da esfera do patrimônio do devedor para poder depois ser vendido em asta pública e com o dinheiro satisfazer o crédito daquele trabalhador. Mas, de qualquer maneira, também já existem outras formas de tratar esse assunto. Há diversos convênios da Justiça com o Ministério da Justiça e com outros órgãos públicos, de modo a buscar o rastreamento, né, dessa conduta do devedor, né, tal como um serviço de inteligência mesmo, que em alguns tribunais até já foi efetivamente implantado. Eu gostaria de perguntar um pouco mais sobre essa questão da inteligência. Na verdade, há devedores, empresas, pessoas físicas que estão insolventes, mas também há aqueles que desaparecem simplesmente, não são localizados, e esse serviço de inteligência, se implementado, não poderia contribuir assim de maneira significativa para que houvesse uma melhor taxa de sucesso nas execuções? Com certeza, porque o problema de um processo pode ser o problema de 10, de 20 processos. Né? O mesmo devedor com 20 trabalhadores que ele deixou de pagar, por exemplo, a rescisão do contrato. E aí, se eu localizo esse devedor numa vara em Florianópolis, pode ser que seja o mesmo problema que esteja acontecendo numa outra vara, num outro estado ou num outro município. Então, se essa informação ela é disseminada, ela é distribuída, ela é de conhecimento de todos os órgãos judiciários ao mesmo tempo, então, se eu tenho dificuldade de localizar aquele devedor, mas um outro colega já conseguiu, eu me aproveito daquela informação e tomo as mesmas providências que ele. Muito bem, juiz Carlos Alberto, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.